Pessoal, dá uma olhada no saque que eu fiz essa semana trabalhando pra internet com o YouTube, olha só. E esse aqui é o meu resultado com apenas um canal Dark, sem precisar aparecer e sem precisar investir absolutamente nada. Mais de 250 mil reais que eu recebi aqui na plataforma do AdSense. E eu quero te mostrar como que você também pode fazer isso, como que você também pode criar o seu canal Dark no YouTube, pegando conteúdo de outras pessoas e postando no seu canal e tendo muito resultado com isso. Então faz o seguinte, clica no botão Saiba Mais que vai aparecer aqui no vídeo agora e vem comigo que eu vou te mostrar como que eu faço isso. Anímico desse grupo para reconstrução da relação com o torcedor após a frustração do último sábado, era importante não só que vencesse, mas que tivesse ali uma atuação minimamente aceitável e, sei lá, de 0 a 10 foi um jogo nota 7 do Flamengo e acho que ficou de bom tamanho o resultado de hoje no Maracanã. Pois é, André, era um Ceará muito pouco eficiente, um primeiro tempo que você via um domínio do Flamengo, ou pelo menos chegava com muito mais perigo toda vez que chegava. O Ceará tentava, mas quando estava com a bola não conseguia chegar a lugar nenhum. Esse Flamengo precisava dar essa resposta para a torcida, era uma torcida que ficou muito dividida entre apoiar e vaiar. Qual é a nota que você dá para esse Flamengo? Eu acho que chega, Marcela... Difícil responder. Perto do 7 que o Gustavo deu pela vitória, porque era tão importante dar uma resposta para esse público bem significativo que foi o Maracanã, sempre fazendo a ressalva, né? Os ingressos foram adquiridos antes da decepção de sábado. Como o Edu lembrou no início do programa, houve gente no estádio quando quando os jogadores subiram ali para dar uma olhada, que criticou, usou um tom de indignação, pediu comprometimento, pediu que o time pudesse responder o quanto antes. E a atuação não foi frustrante, a vitória foi merecida. Podia ter saído um gol do Andreas Pereira no final. O último lance do jogo é um contra-ataque, na realidade, que o Flamengo faz. E a bola da esquerda para a direita. O Gabriel Barbosa faz um corta-luz para o Andreas dentro da área. Ele poderia ter feito um gol que significaria bastante para ele. Eu sei que nós vamos falar sobre o Andreas e a conversinha que ele teve hoje com representantes de uma das torcidas organizadas do Flamengo. Mas esse é um assunto para daqui a pouco. Então, acho que a nota que o Gustavo deu é uma nota correta, mas o Flamengo tem muito trabalho pela frente. O jogo de hoje ele tem o seu efeito, digamos, simbólico, por ser o primeiro depois de uma frustração muito grande, mas é claro que a temporada do Flamengo precisa ser analisada num contexto maior. E a temporada, sim, é uma temporada bastante frustrante. Pois é, e o Flamengo com essa vitória chega ao vice-campeonato, né? Já comemora então o segundo lugar, claro que o torcedor rubro-negro queria o título, mas a importância desse segundo lugar. Primeiro, uma grana a mais, aproximadamente 1 milhão a mais em relação ao terceiro lugar. Sempre é bom 1,5 milhão, né? E no caso do Atlético Mineiro ser campeão do Campeonato Brasileiro e ganhar também a Copa do Brasil, o Flamengo disputa a Supercopa. Então podemos ter no começo do ano, claro que o torcedor do Atlético Paranaense não quer nem ouvir falar nisso, mas podemos ter um jogo interessante entre Flamengo e Atlético Mineiro, Zupac. Os jogos de Supercopa, como eles valem muito pouco, competitivamente, eles tendem a ser mais interessantes, né? Eu acho que dentro desse cenário, o melhor jogo possível, né, em termos de qualidade de futebol que a gente pode ter no Brasil, é Flamengo e Atlético Mineiro. No Campeonato Brasileiro não foi. Num eventual duelo de Supercopa, pode ser, mas, Edu, são conquistas que na teoria tem alguma simbologia, né? Um valor simbólico, jogar outra Supercopa ou embolsar mais 1,5 milhão, mas não se comemora nada no Flamengo no momento, né? Então, o vice-campeonato não é um grande resultado. Acabar tão distante do Atlético, né? E não conseguir brigar com o Atlético, porque o Flamengo não briga já há bastante tempo, é muito frustrante. Claro que existiram os problemas do Flamengo durante o campeonato, com as convocações, com as lesões, etc. e tal, mas ficou muito distante do Atlético por muito tempo. Então, é uma segunda colocação que o Flamengo aceita, não que o Flamengo celebra. Ô André, o Flamengo é o tipo do time que começa a temporada com a obrigação de vencer um título muito grande? Eu não gosto do uso da palavra obrigação, Marcela, já falamos sobre isso aqui, assim como não gosto do uso da palavra vexame no futebol, porque isso leva a leituras como, por exemplo, a de que o erro do Andreas Pereira em Montevidéu é um erro imperdoável e o destino dele com a camisa do Flamengo está traçado, como se o jogador não tivesse a verdadeira noção do quanto representava aquela atuação. E ele fazia uma ótima partida entre o jogador. Só um intervalo. Aliás, o Fabinho faz um erro semelhante, né? Logo de cara no jogo. Curiosamente.
Curiosamente, André. Aí nesse lance, né? 2 minutos. O Flamengo se encontrou do lado oposto em relação à falha que aconteceu no sábado. É claro que elas têm relevâncias absolutamente diferentes. Se bem que para o Atlético Mineiro essa falha ela poderia valer um título, né? Se não fosse o gol, se a jogada não terminasse em gol e o jogo terminasse com um resultado de empate ou vitória do Ceará, evidentemente. Mas eu acho que o Flamengo ele precisa se entender, se enxergar como um candidato a todos os troféus. Isso não pode ser apenas um discurso de uma diretoria que acha, e com razão, que montou um grande time. O Flamengo tem sido um dos melhores times do Brasil nos últimos anos, na maior parte desses últimos anos, o melhor time do Brasil em termos de elenco. A temporada desse ano foi muito difícil, muito acidentada por uma série de circunstâncias, entre elas a quantidade de desfalques que o Flamengo teve, ou porque seus jogadores se machucaram. E todos os clubes têm que lidar com lesão. Lesão de jogador de futebol é algo absolutamente natural, faz parte da rotina de clubes desse nível. A recuperação desses jogadores é uma faceta do trabalho em clubes tão importante quanto o treinamento, tão importante quanto a nutrição, tão importante quanto qualquer outro aspecto do futebol profissional. E o Flamengo falhou na recuperação dos seus jogadores. É preciso encarar essa realidade. Então existe uma responsabilidade do clube também nesse fato. Não é apenas a falta de sorte, muitos se machucaram, mas e o tempo que eles demoraram para se apresentar novamente em condições? E aqueles jogadores que foram buscar, como o Pedro, auxílio, assistência médica fora do clube. Esse tipo de coisa não pode acontecer num time como o Flamengo. É absolutamente inaceitável. Então, o Flamengo precisa continuar sendo um candidato. A parte orçamentária, a administrativa, que foi recuperada já há alguns anos, garante uma coisa: dinheiro para investir, dinheiro para contratar técnico de ponta, dinheiro para manter jogador que poderia estar fora do país. Isso tudo continua valendo. O fato do Flamengo ganhar ou perder troféus não muda isso. Então está na hora, de novo, de fazer um time que seja capaz de conquistar esses títulos. Pois é, quando eu falo sobre obrigação é porque a gente ouve o tempo inteiro falando sobre a frustração de um Flamengo que termina a temporada sem vencer um grande título. E aí, por isso que me questiono, será que realmente é um Flamengo que precisa vencer algo? É uma obrigação? Começa realmente com esse peso de precisa vencer algo, porque se isso não acontecer, termina como um fracasso? É que a questão do termo obrigação, se eu posso me explicar melhor, é o seguinte: só um ganha. Então, o que pode ser dito a respeito da campanha do Flamengo da Libertadores? Perdeu na final. Sim. Foi superado. É uma vergonha perder para o Palmeiras na final? Não. O jogo mostrou um Flamengo superado do ponto de vista estratégico. No global da final, o Palmeiras foi melhor, independentemente do gol ter saído num desses lances que, como o de hoje, não tem muita explicação, mas acontecem no futebol. E é triste que aconteçam para o lado perdedor num momento tão decisivo. Ao mesmo tempo, é uma bênção, é algo muito saboroso para o lado vencedor, como foi o Palmeiras. Mas um ganha, os outros aplaudem. E nem todos deixam de ter méritos. Então, se o Flamengo chegasse muito próximo dos títulos que disputou, como aconteceu na Copa Libertadores, futebolisticamente falando, você não pode ganhar tudo sempre, você não tem como esperar isso. Mas você precisa competir, você precisa estar ali. Eu acho que o Flamengo tem que se encarar como um time que precisa estar ali, profundamente, nas competições que disputa. Eu acho que a obrigação é essa, né? A obrigação é ter condições de vencer as principais competições. E o Flamengo teve. Né? Então não é tão frustrante assim? É frustrante porque não ganhou. Agora, e é frustrante pela maneira que não ganhou. Acho que esse é o ponto. Sim. O ponto de crítica da temporada do Flamengo não são as campanhas, né? Porque o Campeonato Carioca ganhou. As Copas lá, Supercopa ganhou. Aí Campeonato Brasileiro vai ser segundo lugar. Copa do Brasil, semifinal. Copa Libertadores. Pessoal, dá uma olhada no saque que eu fiz essa semana trabalhando pra internet com o YouTube, olha só. E esse aqui é o meu resultado com apenas um canal Dark, sem precisar aparecer e sem precisar investir absolutamente nada. Mais de 250 mil reais que eu recebi aqui na plataforma do AdSense. E eu quero te mostrar como que você também pode fazer isso, como que você também pode criar o seu canal Dark no YouTube, pegando conteúdo de outras pessoas e postando no seu canal e tendo muito resultado com isso. Então faz o seguinte, clica no botão Saiba Mais que vai aparecer aqui no vídeo agora e vem comigo que eu vou te mostrar como que eu faço isso.